Mateus 22, 29, não é o texto base, mas eu vou ler aqui esse versículo para me te explicar. Primeiramente, antes de falar aqui do texto base, eu vou te explicar o que é o poder que a gente tanto fala. Ah, eu quero poder, eu quero poder. O que é poder, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Mateus 22, 29 está falando aqui. Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, na realidade, o Senhor Jesus ele está falando por uma classe de pessoas religiosas que, embora sendo religiosos e frequentando as sinagogas daquela época, as sinagogas eram onde eles cultuavam os judeus e os saduceus. E essa turma que era os saduceus, pasmem vocês, eles serviam a Deus, entre aspas, mas eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E quem que se depara com eles? O próprio Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus começa a falar com eles: vocês estão errados por dois motivos. Primeiro, que vocês não conhecem as informações. Isso está relatado dentro das Escrituras e nas Escrituras do Velho Testamento, a ressurreição dos mortos. E segundo, é que vocês não conhecem Deus. Vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não sabem que Deus é capaz. Por quê? Na concepção daqueles saduceus, eles acreditavam que era impossível de ressuscitar alguém. Era impossível de termos nova vida. E é importante que se fale aqui que a vida começa depois da morte. Depois da morte, nós temos dois destinos. Ou você vai para a perdição eterna, ou você vai para a salvação eterna. E isso já estava reportado lá no Velho Testamento, e esses saduceus, eles não conheciam. Por exemplo, a passagem de Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, que diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Multidões, bilhares de pessoas. Hoje nós temos cerca de 8 bilhões de seres viventes, fora os que já morreram e fora os que haverão de vir. Bilhares de pessoas, aqui ele falou multidões, mas são bilhares e bilhares, haverão de, num dia, ressuscitar. E aqui diz o texto: uns para a vida eterna e outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Em qual dessas turmas você vai ficar, hein? Qual dessa turma? Não tem opção. É uma dessas turmas. Uma desses dois aí. Nós haveremos de estar ou do lado que vão viver eternamente, ou do lado que vão ser envergonhados eternamente. Então, essa informação estava reportada lá em Daniel, um dos profetas, e muitas outras revelações. E os saduceus, eles não conseguiam entender isso. E Deus, o Senhor Jesus, então fala assim: olha, Deus é muito poderoso para ressuscitar pessoas, para curar pessoas, para fazer milagres. Então, você pode até falar assim, mas qual a definição dessa palavra poder? Poder é a manifestação ilimitada de Deus. Ele pode tudo. Poder é um verbo. Ele pode. Ele pode tudo aquilo que ele quiser. Se ele quiser fazer todo mundo flutuar aqui agora, ele faz isso. Ele é Deus. Se ele quiser agora, com um sopro agora, soprar todo mundo aqui, ele sopra. Ele é Deus. E Deus, ele é tão forte, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele criou toda a existência através do poder da sua palavra. Esse é o seu Deus. O Deus que me fez, e o Deus que te fez, e o Deus que nos deu o fôlego da vida. Esse é o nosso Deus, que incrivelmente se faz presente aqui no nosso meio, na sua dimensão. Nós falamos aqui na semana passada na dimensão de Deus, na dimensão espiritual, onde Ele nos enxerga e nós não conseguimos enxergar Ele, a não ser que Deus abra os nossos olhos espirituais. Então, dada essa introdução, eu falo agora sobre o texto básico,
que está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, que diz o seguinte: quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de... vocês não vigiaram, não. Vocês não vigiaram mesmo. Vocês não me conhecem ainda. Eu vou dar a chance de vocês agora estarem atentos. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de... E no caminho disse Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Então, foram a Betel. Então, nessa trilha que a gente denominou aqui, a trilha do poder, o discipulador chamado Elias, ele estava discipulando Eliseu. E ele então passa por alguns lugares. Ele passa em Gilgal, ele passa por Betel, ele passa por Jericó e ele passa pelo Jordão. 4 lugares. Vamos repetir? Estava testando, assim como Elias fez aqui com Eliseu, que são testes, né? Eu estava testando aqui você. Então vamos lá: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Passou por esses 4 lugares. E dentro da minha, vamos dizer assim, exegese, da minha interpretação de texto, eu acredito que aonde Elias passava com Eliseu, ele reportava o histórico daquela cidade e o histórico daquele lugar. E quando Elias estava ali em Gilgal, o que ele falou com Eliseu? Ele falou: Eliseu, você sabe o que significa Gilgal? E eu vou aqui reportar para vocês. Aqui, ó. A palavra Gilgal vem do hebraico galal e significa remover. A palavra Gilgal significa remover. E Elias, no seu discipulado, nessa que seria a primeira aula da trilha a trilha do poder, ele então estava ensinando sobre Gilgal. E ele conta a história, o porquê desse nome. E ele, assim, Eliseu, quando o povo de Israel veio, e quando eles passaram, existia ali na memória deles muitos flashes de coisas negativas que os seus pais reportaram para eles. E eles então falavam muito do Egito, eles falavam muito da vergonha que eles passaram, não no Egito apenas, mas durante todo o percurso, onde toda uma geração morreu, e muitas coisas aconteceram. E essa geração é marcada por traumas, por derrotas, por coisas negativas que aconteceram. E agora você vai tirar essas pedras. Essas pedras, elas têm um significado. Vai ser removido da mente dessas pessoas tudo que não presta. Toda falta de confiança, autoestima em baixa, depressão, angústia, doenças, tudo que não presta vai ser retirado da mente e do coração dessas pessoas. E o versículo que ilustra muito bem o significado da palavra Gilgal está em Josué capítulo 5, versículo 9, que diz assim: então o Senhor disse a Josué era o comandante ali daquele exército de Israel: hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Por isso, até hoje o lugar se chama Gilgal. Então, Gilgal, dentro da trilha que nos leva até o poder, é o lugar onde você precisa esquecer. Esquecer dos momentos de humilhação, esquecer das injúrias que te fizeram, esquecer dos traumas, dos vícios, das paixões deste mundo e de tudo que de alguma forma tem algum tipo de interferência na sua vida. É o momento de esquecer. Então, a gente poderia dizer que Gilgal não somente significa remover, mas esquecer. É remover da memória
e remover do coração o que não presta. O segundo lugar, Betel. Aqui no versículo 3 nos fala, em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então, quando a gente olha Betel e Elias seguindo aquele percurso ali, ensinando ao seu discípulo, eu vou te ensinar hoje sobre Betel. Você sabe, Eliseu, por que essa cidade chama Betel? E ali, Eliseu provavelmente disse para ele, não tem essa informação. E Elias, então, bem informado, começa a falar com ele. É porque o nosso ancestral, ele gostava de falar pai, né? O nosso pai, Jacó, quando ele passou aqui nessa cidade, essa cidade não se chamava Betel, ela se chamava Luz. Mas Jacó estava desempregado, perseguido, humilhado, triste. E ele, então, não tinha sequer um travesseiro. E o que ele fez? Ele pegou uma pedra, ele colocou aqui num determinado lugar. E então, ele dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou. E ele viu escada, anjos subindo, descendo, a glória de Deus. E quando ele acordou, ele falou, Deus está aqui nesse lugar. E ele então fez um voto com Deus. E olha só o voto que ele fez com Deus. No versículo 20 diz, em Gênesis 28, 20. Então Jacó fez um voto dizendo, se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Então, Elias explicando a Eliseu essa história, ele fala assim, olha, Jacó, ele estava desesperado. E o significado de Jacó era o espertalhão, né? A pessoa que tentava ludibriar todo mundo. E aí, de repente, ele fez uma barganha com Deus. Eu nem vou te dizer que é outra palavra, não. É literalmente uma barganha. Ele falou assim, olha, Deus, tem um negócio. Se eu for para lá, ele ia para a casa do tio Abraão, do tio dele que se chamava Arã. Ele, na cidade de Arã, aliás, Labão, desculpa, gente. Chamava Labão, na cidade de Arã, e ele era irmão de Abraão. Eu misturei os nomes todos aqui. Mas deu para entender. Então, não entendi. Irmão de Raquel? Irmão de Raquel? Não era de Abraão, não? Não, Arã é irmão de Abraão. Arã é irmão de Abraão. Raquel é filho de Jacó. Você confundiu aí, pastor. Então, vamos lá, detalhes à parte, nós vamos entrar aqui no foco, aqui no escopo da nossa história. Né? Então, Elias começa a explicar para ele toda essa trajetória, e de fato, Jacó, ele fez isso, ele fez essa barganha com Deus, e por incrível que pareça, Deus correspondeu à parte dele. E Deus honrou a Jacó. E quando você olha do capítulo 28 até o capítulo 35, você vai entender que se passaram 20 anos. Mais de 20 anos, na verdade. E quando ele voltou, ele era um homem próspero. E naquela época, se tinha mais de uma mulher, ele tinha 2 mulheres, mais 2 concubinas, 12 filhos homens e 1 filha mulher. E ele, então, ao invés de cumprir a parte dele na promessa, que era voltar e fazer daquela pedra um santuário, e Betel, diga-se de passagem, significa casa de Deus, ele não fez isso.
Ele não fez, ele foi para outro lugar. E quando você faz um voto e não cumpre aquele voto, sabe o que acontece com você, comigo, com todos nós? As coisas se dão mal para nós. As coisas ficam complicadas para nós. E ficou complicado para Jacó. E houve incesto, houve homicídio, houve perseguição, houve guerra, houve um monte de coisa ruim. Por quê? Porque ele esqueceu do voto dele. Ele esqueceu de como ele estava quando ele se aproximou de Deus. Então, quando a gente olha essa história, a gente percebe que ela é diferente da história da cidade passada. Qual que era a outra cidade? Gilgal. Gilgal, você tinha que esquecer os traumas, esquecer toda coisa ruim que estava na mente e no coração. Agora, Betel, você tinha que lembrar, era o contrário. Você tinha que lembrar de quem você era antes e o que Deus fez na sua vida. E como você se achegou até Deus. Lembra, agora eu te convido a lembrar de como você estava. Nos vícios, nas paixões, no choro, na depressão, na angústia. E aí você chegou-se a Deus. E o que aconteceu com você? Deus te segurou. Deus te guardou. Deus te protegeu. Deus te fez mais bonito. Deus te fez mais prósperos. Deus te fez mais leve. Mas muitas pessoas, sabe por que Deus não abençoa muitas pessoas? Porque essas pessoas esquecem dele. Sabe por que Deus deixa muitas vezes a pessoa, às vezes sem provisão, até às vezes doente? Deus deixa. Porque se Deus curar essa pessoa vai esquecer dele. Se Deus deixar essa pessoa rica, essa pessoa nunca mais vai para a igreja. Essa pessoa vai comprar um sítio e ela vai para o sítio todo final de semana. E ela não vai. Ela não vai vir, ela vai esquecer de Deus. Eu sei porque eu conheço muitas pessoas assim. Que esqueceram de Deus, esqueceram do primeiro amor, esqueceram daquilo que Deus fez com ela, pegou ela na sarjeta, no pecado, na dor, transformou a vida dela e ela esqueceu, ela perdeu aquela graça, ela perdeu aquele sentimento que ela tinha por Deus. Então, quando a gente olha Jacó, irmãos, e Jacó é um consolo para a gente, porque ele foi um grande homem de Deus, e Deus abençoou ele. Então, se houve esperança para Jacó, há esperança para mim, há esperança para você. E a gente olha o capítulo 35, e veja bem o que aconteceu no capítulo 35 de Gênesis. Olha aí. Deus disse a Jacó, suba para onde? Deus é bom demais, irmãos. Deus, eu acredito, aí é uma especulação minha, que ele olhou para Jacó e falou assim, esse Jacó é um cabeção. Não, mas Deus não ia falar. Deus é muito gentil, né? Cabeção é por minha conta. Esse Jacó, ele está achando que ele vai me enganar. Ele não vai me enganar. Porque Jacó significava suplantador. Lembrei da palavra agora. Suplantador que era o significado. E aí, Deus ainda, pela sua infinita misericórdia, fala assim, ô Jacó, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Você lembra daquela promessa lá? Vai lá e cumpre a promessa. Vai lá. E foi isso que aconteceu. E diz aqui, olha, Deus disse a Jacó, suba a Betel e se estabeleça lá e faça um altar. Que ele tinha falado que ia fazer daquela pedra um santuário para Deus. Que ele apareceu, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele, livrem-se dos deuses. Já estavam completamente perdidos. Aquela geração ali, seus familiares, ele se tornou um empreendedor, bem-sucedido financeiramente, tinha empregados, todo mundo perdido. Tinha deuses, Deus falou assim, olha, tira tudo isso. Os deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Evidentemente que no sentido figurado. Venham, vamos subir a Betel. Ele falando, né? Onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então, entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíram e os brincos, não que seja pecado usar brinco, tá?
porque eles faziam tudo para agradar os deuses, até os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor, que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Então foi instantâneo assim, ó, instantâneo. E o mover de Deus sobre a minha e sua vida é instantâneo. Basta nós estarmos no lugar certo, estarmos em obediência a Deus. Dura coisa é estarmos fora do lugar onde Deus quer que nós estejamos. E quando Jacó se propôs a estar no lugar certo, que era ali em Betel, e fazer o que ele havia prometido, na hora, Deus colocou um temor nos que estavam perseguindo o povo dele ali, e na hora veio a paz, veio a provisão de Deus. Então, fica esse recado para mim e para você. Esteja no lugar de Deus, que Deus instantaneamente ele vai agir em seu favor. Seja em que área for, Deus vai agir em seu favor. Então, a gente percebe aqui esse segundo lugar, Betel. E Elias, ali na trilha, ele sempre falando com o seu discípulo Eliseu. Eliseu, fique aqui, não vá, eu vou sozinho. E Eliseu sempre falava, não vou ficar, porque Eliseu conhecia Elias e estava sabendo que aquilo fazia parte de uma prova. E muitas vezes Deus faz isso comigo e com você. E é incrível, muitas vezes eu como pastor, se eu for fazer isso, se eu for chegar para uma pessoa aqui e falar assim, olha, não cante hoje, eu não quero que você canta hoje quem vai cantar vai ser fulano de tal. O nível de estresse emocional que a nossa geração vive é o seguinte, então beleza, eu vou procurar uma outra igreja, vou cantar em outra igreja. É assim que muitas vezes, talvez não aconteça com você, mas muitas vezes nós, como pastores, como discipuladores, como mentores espirituais, nós precisamos provar as pessoas que estão submissas a nós. Era isso que Elias fazia. Na verdade, Elias queria receber o não de Eliseu. Quando Elias falava assim, não vá, na verdade, Elias queria que ele fosse, mas queria testar para ver até onde via a perseverança dele. Até onde ele realmente queria ser ativado no poder do Espírito Santo de Deus. Então, no versículo 4 do texto base, que é 2 Reis 2, diz assim, então Elias lhe disse, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Cadê? Está aqui, mas por que vocês não falaram? Então, Elias lhe disse, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a... Então, vamos ver se os alunos estão bons. Amém? A primeira cidade é? A segunda cidade é? E a terceira cidade é? Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem disso. Por que ele falou isso? Não falem disso. Porque mais do que o poder, Eliseu queria a pessoa. Ele queria o ser humano Elias. Jericó me aponta para foco. Jericó me aponta para perseverança, para determinação. Aqui a gente vê um homem emocionalmente abalado, mas espiritualmente focado, que era Eliseu. Ele não queria que as interferências emocionais viessem abalar o seu projeto. E o seu projeto era ir até o final. Esse era o propósito de Eliseu. Então, quando os discípulos dos profetas, porque foi reverberado ali para aquelas pessoas, o que haveria de acontecer com Elias? Quando eles ficavam assim, olha, você sabe o que vai acontecer com Elias? Elias vai ser arrebatado. Deus vai pegar ele aqui.
Aí Eliseu já estourou. Deu uma estourada santa ali. E Eliseu falou assim, olha, eu vou pedir para vocês, não toca mais nesse assunto. Porque o meu foco, eu não quero perder, eu quero ir até o final. Até o final. Então, muitas vezes acontece isso, e Deus, o Senhor Jesus, Ele ensinou isso para os discípulos. Nós precisamos ter foco. Jericó me lembra foco. Quero, antes de falar o que Jesus falou com os discípulos deles acerca de foco, eu quero falar para você algumas curiosidades sobre a cidade de Jericó. Primeiro, Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo os historiadores e os arqueólogos. Jericó tem dados, segundo eles, objetos, escavações que eles fizeram, que nos remetem a 9.000 anos atrás. 9.000 anos atrás. A segunda cidade mais antiga é Damasco. E aí vai algumas outras cidades. Mas Jericó, eles eram pessoas pagãs que idolatravam os astros, idolatravam os planetas, idolatravam a própria lua. E a palavra Jericó, segundo alguns teólogos, é cidade da lua. Eles idolatravam a lua. Então, era um princípio pagão. Era um princípio completamente desconectado com os princípios bíblicos. E esse era o perfil dessa cidade. E imagina você agora, Elias explicando a Eliseu. Você conhece essa cidade? Jericó. Aí ele começa a falar tudo isso que eu estou falando para vocês aqui. Elias começa a falar com Eliseu. E Elias começa a falar assim, olha, Eliseu, quando o povo chegou aqui, a primeira cidade que eles tinham que lutar era a cidade de Jericó. Só que tem um detalhe na cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha 3 grandes obstáculos. Primeiro, um princípio pagão terrível, um peso espiritual terrível que existia e que assolava essa cidade. Segundo, essa cidade era toda cercada, muralhas, construíam edificações em cima das muralhas enormes, cercavam essa cidade. A cidade, ela tinha 400 metros redondos. Sabe o que é isso? Imagina 400 metros, ao invés de ser quadrado, 400 metros redondo. Ela era ovalada. É uma cidade que, aos nossos padrões aqui, é menor que um bairro, mas que era uma grande cidade naquela época. Nós estamos falando de muitos anos atrás, talvez 5.000 anos atrás. E tinham gigantes. Esse é o terceiro obstáculo. As pessoas que habitavam ali, seres descendentes dos anaquins, coisa de 3 metros de altura, muitos, moravam ali. Então, quando o povo chegou, essa era a primeira cidade da terra prometida. Será que eles pensavam assim, que presente de grego é esse que Deus está nos dando? O fato é que eles estavam com medo, o povo, mulheres, crianças, todo mundo lutar contra gigantes. E aí, o comandante daquele exército, chamado Josué, inspirado por Deus, traz uma palavra profética. E a palavra era, eu quero que o povo silencie. Eu quero que o povo se cale. Eles vão dar 6 voltas na cidade. E no 7º dia, eles vão dar 7 voltas na cidade, totalizando 13 voltas em silêncio. Façam orações em silêncio. Pensem apenas, não falem, não murmurem, não reclamem. Foco. Esse era o princípio. Foco. Vocês, a partir do foco, vocês vão lançar fora todo o medo, todo o trauma. Vocês vão entender o que eu quero. Vocês vão mirar espiritualmente essa cidade. E isso aconteceu no 7º dia. Então eles clamaram, eles tocaram as trombetas e o pânico que estava nele reverteu-se, foi para aquelas pessoas que estavam dentro daquela cidade. Os muros caíram sobrenaturalmente. Quando nós quisermos ativar o sobrenatural de Deus, evidentemente que nós também temos que ser intensos e temos que fazer coisas inusitadas. Então, quando você olha aqui para Josué capítulo 6, versículo 10, você vai entender bem o que eu estou falando. Diz assim, olha, mas Josué tinha ordenado ao povo, não deem o brado de guerra.
não levantem a voz, não digam palavra alguma até ao dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. E isso foi no 7º dia. Assim eles fizeram. E Deus então trouxe um grande mover espiritual, porque eles tiveram foco. O que eu estou querendo dizer com isso? O que essa palavra serve para mim e para você? É que eu percebo que a igreja hoje está focada nas telas. É tela de tudo quanto é jeito. É tela de celular, é tela de tablet, é tela de iPad, é tela de televisão, é tela de computador, é tela. O povo foca nas telas. E não que eu seja contra as telas. O povo foca em entretenimento, não que eu seja contra o entretenimento. Mas o que Jesus mandou para mim e para você é: foca no reino. E considere essas coisas como outras coisas. Quando você olha lá, Mateus capítulo 6, versículo 33, nos fala sobre isso. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, eu vou passar aqui essa senha, esse segredo para você, que não é um segredo revelado, se é que a gente pode falar assim. Tudo que se for fazer na vida, busque em primeiro o reino de Deus. E sabe o que vai acontecer com as outras coisas? Elas serão acrescentadas. Deus vai abençoar. O seu dia vai se tornar um dia melhor. Os seus negócios vão se tornar melhores. A sua vida vai se tornar melhor. Você vai ter mais qualidade de vida. Então, isso funciona da seguinte forma. Quando você levantar, busque o reino em primeiro lugar. Busque você ter um momento devocional ali. Então, você vai orar 5, 10, 15, 20, quantos minutos você puder, vai ler um pouco a palavra de Deus. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, qualquer decisão que você for tomar, busque o reino em primeiro lugar. Deus, o Senhor está nisso, é do Senhor isso. O Senhor quer que eu faça isso, o Senhor quer que eu não faça isso, o Senhor quer que eu compre isso, o Senhor quer que eu use isso. Busque o reino em primeiro lugar. Tudo que você for fazer, todos os seus negócios. Eu sou um profissional liberal, eu trabalho com performance. Eu sou um profissional qualificado. Então, ali dentro da sua profissão, você fala: Deus, eu quero fazer o melhor. Eu quero ser excelente no meu negócio. E assim, você vai ver que as outras coisas serão acrescentadas. E tudo que você vai fazer vai ser bom. Porque a palavra de Deus nos fala. Então, é importante você focar no reino. Numa outra situação, lá em Mateus capítulo 10, olha para você ver que interessante. Jesus ele fala assim, olha, versículo 5. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios e nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus não gostava dos gentios? Jesus, eles não gostavam dos samaritanos? Gostava, claro. Ele pregou para a mulher, ele ganhou uma cidade samaritana. Ele enviou pessoas para os gentios, enfim. Mas por que ele fala assim, olha, o foco hoje são os judeus? Por quê? Porque ele queria evangelizar em primeira mão os judeus. Então, é como se Jesus falasse a mesma coisa que Elias falou. Tenha foco. Que Josué falou, tenha foco. Quando você determinar algo, você não apenas seja bom para começar, mas seja bom para começar, para continuar e para terminar. Porque certamente tudo que você fizer, tudo que você propor, especialmente se for uma coisa espiritual, você vai ser muito bom para começar, mas as adversidades vão vir, as lutas, os problemas e as dificuldades vão vir, e tudo vai acontecer para você perder o foco. Mas mantenha foco, e Deus vai te honrar. Amém? Gostaria que você falasse com o seu irmão aí. Fala com ele aí, mantenha o foco, irmão. Aleluia. Quarto lugar e último. Diz aqui, olha, em seguida Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não deixarei só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas o acompanharam e ficaram olhando à distância, os espectadores da fé, esses discípulos aqui.
só fazia coisa errada. Eles não ajudavam em nada. Depois, eu não vou falar isso aqui depois, mas eu vou falar que agora, quando Elias foi arrebatado, eles tentaram procurar Elias. Pra você ter uma ideia. Eles percorreram Israel inteirinho procurando Elias, e Elias estava lá na glória. E Eliseu, então, depois que eles chegaram e não acharam, falou assim: eu falei com vocês, para vocês não procurarem. Então, eles não faziam nada correto. E existem muitas pessoas que querem nos prejudicar, que estão aqui dentro da igreja, mas não são bênçãos nas nossas vidas, querem nos prejudicar. Então, a gente precisa entender e ter discernimento disso. E agora ele fala assim: olha, eu vou lá para o Jordão. O Jordão é o rio, e o Jordão tem uma história. E ele respondeu assim: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei só. Então, partiram juntos 50 discípulos dos profetas, o acompanharam e ficaram olhando à distância, quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então, Elias tirou o manto, enrolou, e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Agora, vamos analisar aqui, irmãos? Vamos fazer um teatro aqui? Está lá Elias e está lá Eliseu. E aí agora, eles chegam diante do mar, diante do rio Jordão. Imagina só, o rio está aqui. O rio está aqui, o rio Jordão está aqui. Está lá os observadores, os 50 discípulos. E está aqui Elias, está aqui Eliseu. E o rio passando aqui. O que Eliseu pensou? Falou: mas não tem um barco, não tem nada aqui. E Elias tranquilo. E o que os fofoqueiros lá, os que não estavam vigiando lá, devia estar fofocando lá? E agora? Agora eu quero ver, como é que ele vai passar isso aí? Elias, calmamente, tira o seu manto, enrola o seu manto, e a cabeça de Eliseu, o que ele vai fazer? Ele pega o manto e simplesmente, irmãos, toca naquele rio, e o milagre acontece. Vamos embora, Eliseu? E foram e atravessaram o rio Jordão. Foi dessa forma. Imagina como ficou a cabeça de Eliseu. Imagina como ficou a cabeça dos discípulos, dos 50. E isso era o princípio, irmãos. E isso era só a ponta do iceberg para o que haveria de acontecer logo depois disso. Então, o rio Jordão, ele tem um contexto histórico incrível. Eu acredito que Eliseu e Elias cruzando a seco aquele rio Jordão, Eliseu ficou olhando, estatalado com tudo aquilo que estava acontecendo, e Elias explicando a Eliseu: olha, Eliseu, eu quero te falar a história do rio Jordão. O rio Jordão significa aquele que desce, aquele que se humilha. Eu quero falar uma coisa para você, Eliseu. Você tem se humilhado. Em todas as cidades, lá em Gilgal, lá em Betel, lá em Jericó, e até mesmo aqui no Rio Jordão, eu falei para você não vir, você veio. Isso significa, sabe o quê? Significa que você realmente quer. Eu tenho te provado e você tem passado em todas as provas que eu tenho colocado sobre você. E já está quase chegando no final, mas ainda não chegou no final. E eu quero falar para você, irmãos, que há vários contextos históricos de pessoas, como Naamã, por exemplo, que era um comandante sírio, que tinha lepra, e alguém chegou e falou com ele assim: olha, se você for lá no profeta, o profeta então, chega, esse profeta Eliseu, e chega e fala com Naamã depois, né, que ele tinha recebido a carga de poder, e fala: Naamã, você vai lá. Ele nem foi, ele mandou o servo dele ir, vai lá e se banha 7 vezes no Rio Jordão. Naamã, um cara extremamente intelectual, um cara cheio de estrelas no peito, nos ombros. Eu não vou, não. E alguém chega e fala para Naamã assim: mas vai lá, Naamã, você já está aqui já. E ele vai e desce ali 7 vezes. E a lepra dele é curada. 7 vezes. Então, muitas vezes na nossa vida,
e talvez eu fale para um perfil de pessoas que estão passando por esse momento, são momentos de humilhação, que você, em algum momento da sua vida, fala assim, Deus, por que está acontecendo isso comigo? E Deus, Ele permite que você passe por esses momentos para que uma coisa muito boa venha pela frente. Ele quer te dar uma coisa muito boa. Mas é necessário que você não desista, e eu venho aqui para te falar isso. Talvez se você esquecer de tudo que eu falei com você, não esqueça disso, não esqueça dessa frase. Não desista. Quando você acha que não tem mais solução, quando você acha que tudo chegou ao final, é porque está perto de você receber uma grande vitória, uma grande bênção. Eu imagino o que passava dentro da cabeça de Eliseu ali, falando, meu Deus, até onde vai isso? Até onde vai esse tanto de prova, esse tanto de dificuldade? Mas ele passava ali, e Elias então falava assim, olha, você tem passado, você tem se humilhado, e Deus tem se agradado de você. E eles cruzam o Rio Jordão, eles vão para o outro lugar. E acontece algo tão interessante, irmãos. Olha para você ver o que acontece. Versículo 9. Depois de atravessar Elias e Elias, orgulhoso de Eliseu, diz assim, olha para você ver. Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você, antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir, quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Em outra versão, está falando porção dobrada. E porção dobrada, na verdade, é uma expressão idiomática. É uma maneira de falar. É uma figura de linguagem. Quando ele fala assim, olha, o espírito dobrado, eu quero ser o dobro que você é, eu não sei te explicar como que é, o que se passa, por que eles colocaram essa expressão. Só sei que é isso, eu quero ser herdeiro de você. Aquilo que você faz, eu também quero fazer. E aconteceu algo interessante, né? Olha aqui, de repente, enquanto caminhavam, conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que o separou. E Elias foi levado aos céus, num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e as rasgou ao meio. Então vamos lá, vamos explicar isso aqui para vocês. Por que Elias, ele disse assim, coisa difícil você me pediu. É porque não competia a Elias dar aquilo que ele havia pedido. Eu creio na transferência de unção, na ativação de poder, eu creio. Mas nós precisamos entender uma coisa, nós não somos a fonte, nós somos o canal. Então, eu não tenho como te dar uma coisa que eu recebi de Deus, se Deus assim não quiser. Eu posso orar por você, eu posso ministrar sobre você um dom, um talento, eu posso transferir, mas com a anuência de Deus. Deus ele precisa estar nesse negócio. Por isso que ele falou assim, olha, coisa difícil você me pediu. Por quê? Não depende de mim, depende de Deus. Por mim, eu te dou tudo que tenho, tudo que Deus me deu, mas depende dele. É isso. E aí, ele agora, aí vem a cena, uma das cenas mais inusitadas da palavra de Deus, da Bíblia. Vem primeiro uma carruagem de fogo, turbinada. Turbinada para minha conta aí, tá, irmão? Uma carruagem, já pensou? A trilha foi boa? Foi nada, né? Vocês não deram nem uma risadinha, então porque não foi muito boa. Então, chegou a carruagem de fogo. Chega a carruagem de fogo, imagino que quem está pilotando essa carruagem, ela não veio sozinha. Ela veio com alguém, né, Guilherme? Ela veio com alguém. Então, chega a carruagem de fogo. E aí, de repente, além da carruagem de fogo,
chegar, o anjo fala assim: Elias, vem para cá. Isso aí também é por minha conta, né? A gente tem que imaginar algumas coisas. Vem para cá, Elias, entra aqui dentro. E Elias entra lá dentro. E deixa a capa cair. E aí, o que você vai imaginar? Que a carruagem de fogo vai dar um pinote ali, vai vazar lá para o céu. Mas não foi isso que aconteceu. Aí vem a carruagem de fogo, quando você imagina que essa carruagem de fogo vai voar, vem um redemoinho. É por isso que eu falo que você tem que ter imaginação para pensar nisso. Aí vem um redemoinho. Aí some carruagem de fogo, some Elias, some anjo, some tudo. E aí vem o Eliseu, sozinho, do outro lado do Rio Jordão. O rio já tinha fechado. E ele fala assim: pai, pai. Sabe por que ele fala isso? É porque o que ele estava interessado era na companhia, na amizade. Ele esqueceu o poder. Ele queria a amizade de Elias. Ele se sentiu órfão. Ele se sentiu desamparado. Pode ser que alguns aqui se sintam órfãos, se sintam desamparados. Mas aí, quando ele se sentia, e agora? O que vai ser de mim? A única coisa que eu tenho é esse manto. A única recordação que eu tenho aqui é esse manto que Elias, ele tocou no rio e o rio abriu. E aí, ele chega, agora, solitário, triste. Ele, inclusive, usa uma expressão: tu eras mais do que os carros e os cavaleiros de Israel, porque a representatividade de Elias era tão forte que era a maior força bélica que existia em Israel, com a sua oração, com a sua busca, com a sua intercessão e com a sua intimidade com Deus. Ele fala tudo isso. Aí ele chega agora do outro lado, para atravessar o rio, encontrar os amigos dele. E meus amigos agora vão me zoar, vão caçoar de mim. O que meus amigos vão falar? E ele agora chega com o manto sozinho do outro lado da margem. E ele, de repente, quando caminhava, conversava, tal. E, aqui no versículo 13, depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então, bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Isso significa o quê? Que o segredo não estava no manto, mas o segredo estava no Deus Todo-Poderoso. E ele, quando ele bate nas águas ali, ele falou assim: eu não quero saber do manto, eu quero saber do Deus, do dono do manto. Eu quero saber do Deus de Elias. E o Deus de Elias, que estava em silêncio, ele se manifesta agora. E ele então abre novamente essa água. Na verdade, é a terceira vez que o Rio Jordão se abre. A primeira com Josué, quando ele entrava na terra prometida, quando através da arca, ele colocou a arca ali com os sacerdotes e o rio abriu. A segunda com Elias e agora a terceira com Eliseu. E Deus agora se manifestava com poder. Então, eu trago essa palavra revelada para os irmãos, porque o que Deus está dizendo para mim e para você é: existe uma trilha para você ativar o milagre e o poder de Deus. A trilha começa em Gilgal, onde você precisa esquecer das frustrações. A trilha passa por Betel, onde você tem que se lembrar de onde que você veio e nunca esquecer de Deus. Depois passa por Jericó. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas você precisa ter foco, mantenha o foco. Caiam 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita. Não seja atingido. Não largue Jesus por nada. Comece, continue e termine aquilo que você começou. E aí vem o Jordão. E o Jordão é um lugar de humilhação, mas é um lugar também onde as lutas vão acabar, onde as dificuldades vão vir e Deus vai te honrar. Amém, irmãos? Naamã saiu curado do Jordão. Aqui a gente percebe que Eliseu saiu vitorioso do Jordão. E eu creio que Deus, se Ele me permitiu trazer essa mensagem, é porque Deus tem algo para você nessa noite.